E primeiramente, o que é o levantador de voleibol, né, pessoal? O levantador de voleibol, ele é um especialista, um jogador especialista em levantamentos. Ele é o responsável por distribuir as jogadas de ataque de uma equipe de vôlei, normalmente usando essa técnica aqui, que é a técnica de toque, ou de voleio, ou de passe por cima, como você achar melhor. E quais são as principais características de um levantador de voleibol? Ele tem uma técnica apurada de levantamento, né? Ou de voleio, ou de passe por cima, né? Que é essa técnica aqui que nós estamos vendo nessa imagem. Ele também tem muita precisão nos levantamentos, é necessário que ele tenha precisão no levantamento para colocar a bola no lugar certo para um ataque da sua equipe. Ele também tem que ter inteligência, visão e leitura de jogo, porque ele tem que saber quais são as principais características de ataque da sua equipe na hora de distribuir as jogadas de ataque, fazer o levantamento. E ele também tem que ter uma leitura da equipe adversária, ele tem que saber quais são os pontos fortes e fracos da equipe adversária para ele saber distribuir essa bola de ataque da melhor maneira possível, casando o ponto forte da sua equipe com o ponto fraco da equipe adversária, da defesa, do bloqueio da equipe adversária. E o levantador também, ele tem que ter muita força mental, porque ele vai receber bola o tempo todo no jogo. Você imagina, o levantador erra um levantamento, daqui a poucos segundos ele vai receber outra bola para fazer outro levantamento. Se ele errar esse levantamento de novo, a pressão que fica na cabeça do levantador, né? Então ele tem que ter muita força mental, muita tranquilidade para quando ele errar uma jogada, ele levantar a cabeça rápido, se concentrar para a próxima jogada, né? Um levantador com uma parte mental fraca, né? Que errar uma jogada e se abater, ele não pode continuar em quadra, ele tem que ser substituído. Então é muito importante o levantador ter muita força mental também. E qual é a função do levantador em quadra, pessoal? Nós já falamos disso no começo do vídeo, né? Ele vai distribuir as jogadas de ataque de uma equipe de vôlei. E com isso, obviamente, ele não pode participar da recepção do saque. Então o levantador ele sempre tem que se posicionar fora da recepção do saque. Por quê? Porque o levantamento, a distribuição do ataque é feita no segundo toque da equipe. A recepção do saque é o primeiro toque da equipe. Se o levantador fizer a recepção do saque, ele não poderá fazer o levantamento, que é a função dele. Então ele não deve participar da recepção do saque. Na defesa, às vezes vai acontecer do levantador participar da defesa, porque é inevitável em alguns momentos. Mas na recepção do saque, não. Você pode sempre evitar que o levantador participe da recepção. Ele deve ficar livre, né? Deve se ocultar da recepção do saque para fazer o segundo toque, fazer o levantamento e a distribuição das jogadas de ataque da equipe. Beleza, amigos e amigas, agora vamos falar do posicionamento ideal do levantador de voleibol. Onde é a posição ideal para que o levantador faça o seu levantamento e a distribuição das jogadas de ataque? É aqui na posição 2, ou entre a posição 2 e a posição 3 do rodízio, da rotação. Lembrando, né, você tem que saber o que é rodízio, o que é rotação no voleibol. Ela é obrigatória, né, nesse sentido aqui, na verdade, né? Essas posições marcadas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são posições fixas do rodízio, né? Os jogadores, durante o rodízio, eles vão passando por essas posições. E o ideal é que o levantador se posicione aqui na posição 2, ou entre a posição 2 e a posição 3, para realizar os levantamentos. O ideal, mas como nós sabemos, o levantador não pode ficar o tempo todo nessa posição. Ele é obrigado a fazer a rotação junto com os outros jogadores da equipe. Então, como ele vai se movimentar quando ele estiver na posição 1, 6, 5 ou 4, que estão mais distantes aqui da posição ideal dele? É isso que a gente vai ver agora, a movimentação do levantador de voleibol, como acontece nos seus diferentes sistemas de jogo e nas diferentes situações de jogo, quando estiver recebendo o saque e quando estiver defendendo a bola, ok? Começando aqui pelo mais básico, o levantador no sistema 6-0, que é o sistema mais simples, mais básico do voleibol, usado na iniciação esportiva ao voleibol. No sistema 6-0, na verdade, nós não temos um levantador especialista. Todos os jogadores, durante a rotação, vão passando pela posição de levantador
que é essa aqui, a posição 3 da rotação, a posição que fica no centro da rede, no centro da zona de ataque. Então, toda vez que tiver uma rotação, o jogador que estiver posicionado aqui na posição 3 será o responsável pelo levantamento, ok? Então, não tem um especialista em levantamento aqui no sistema 6.0, não tem movimentação do levantador no sistema 6.0, porque sempre vai ter um jogador aqui na posição 3 responsável pelo levantamento, ok? Os outros jogadores recebem um saque e o jogador que estiver aqui na posição 3 na rotação é quem vai fazer o levantamento, não teremos um especialista. Beleza, agora o levantador no sistema 4-2 simples. O que é o sistema 4-2 simples? O sistema 4-2 simples é um sistema que tem 2 levantadores, como o nome do sistema já diz, né? Você vai ter sempre um levantador na zona de ataque aqui na rede e um levantador na zona de defesa aqui no fundo. Eles sempre estarão em diagonal. Quer dizer isso? Por exemplo, se um levantador estiver na posição 2, o outro vai estar aqui em diagonal na posição 5. Se um levantador estiver na posição 4, o outro vai estar em diagonal na posição 1. E se estiver na posição 3, o outro vai estar na posição 6. Né? Eles sempre estarão em diagonal. No sistema 4-2 simples, a única movimentação significativa que vai haver quando a equipe estiver recebendo o saque é quando o levantador estiver na posição 4. Porque, óbvio, quando ele está na posição 2 e na posição 3, ele já está mais ou menos aqui na posição correta, ideal para ele fazer um levantamento. Então não precisa de grande movimentação, ele já está no local correto. Mas quando ele estiver na posição 4, aí sim ele vai ter que se movimentar aqui em direção à posição 2. Né? Quando houver o saque da equipe adversária, ele se movimenta para cá para receber o passe e fazer o levantamento, fazer a distribuição da jogada de ataque da equipe. Então, no sistema 4-2 simples, essa é a única grande movimentação que a gente vai ter do levantador no sistema, ok? E agora vamos falar do levantador no sistema 4-2 com infiltração, que é um sistema mais complexo. O que acontece no sistema 4-2 com infiltração? Qual é a diferença do sistema 4-2 com infiltração para o sistema 4-2 simples? No sistema 4-2 com infiltração, diferente do 4-2 simples, o levantador que estiver na rede, na zona de ataque, ele torna-se um atacante quando a equipe está recebendo o saque. E o levantador que estiver no fundo de quadra vai sempre infiltrar para ser o real levantador, para fazer o levantamento, ok? Então o que vai acontecer? Quando o levantador estiver na posição 1, 6 ou 5, o levantador que está no fundo de quadra, na hora de receber o saque, quando o jogador da equipe adversária fizer o saque, se ele estiver na posição 1, ele vai infiltrar aqui para a posição 2. Se ele estiver na posição 6, ele vai infiltrar também para a posição 2. Se ele estiver na posição 5, ele também vai infiltrar para a posição 2. E o outro levantador, que estiver no ataque, vai virar um atacante. Ele vai participar da jogada como um atacante, ok? Então essa é a diferença do sistema 4-2 simples para o sistema 4-2 com infiltração. O jogador levantador especialista que estiver na zona de ataque torna-se um atacante e o que estiver na zona de defesa vai infiltrar, independente de que posição que ele estiver ocupando, para a posição 2 para fazer o levantamento. Isso na hora de receber o saque. Na hora que estiver sendo atacada a equipe, aí não faz muita diferença, né? Porque você vai ter sempre um levantador na rede, na zona de ataque, e um no fundo. Então, se o levantador que estiver na zona de defesa fizer a defesa, o levantador que está na zona de ataque vai ser o levantador. Se ele não fizer, aí é a mesma coisa. O levantador que está aqui atrás infiltra, o levantador que está na rede torna-se um atacante, ok? Complexo, pessoal, mas qualquer dúvida pode deixar no comentário, pode pedir aí para a gente fazer um novo vídeo específico explicando. Aliás, nós temos vídeo aqui no canal de Dicas de Educação Física sobre o sistema 6.0, 4-2 simples, 4-2 com infiltração e sistema 5.1, e eu vou fazer um novo vídeo sobre o sistema 5.1 em breve, atualizando algumas coisas que não ficaram boas no primeiro vídeo. Agora vamos lá falar do sistema 5.1. Então, pessoal, chegamos ao sistema 5.1 do voleibol, que é o sistema mais complexo, mais avançado, o sistema mais usado pelas equipes profissionais. Qual é a movimentação do levantador no sistema 5.1? Aqui nós vamos ter várias movimentações do levantador bem complexas, né? Quando a equipe estiver recebendo o saque e o levantador estiver
na posição 1, na posição 6 ou na posição 5, ou seja, no fundo de quadra, ele sempre vai infiltrar para a posição 2 para fazer o levantamento, ok? Infiltrar na posição 2, infiltrar na posição 2. Lembrando, o levantador não participa da recepção do saque, ele não recebe o saque, ele sempre vai ficar escondido atrás dos jogadores que vão receber o saque e após a bola sair da mão do sacador adversário, ele infiltrará para a posição 2 para fazer o levantamento. E se o levantador, que só tem um levantador no sistema 5-1, por isso 5-1, que é o levantador, estiver na posição 4, ele vai fazer como acontece lá no sistema 4-2 simples, ele vai movimentar aqui em direção à posição 2. Então, se o levantador estiver no fundo, ele vai infiltrar sempre para a posição 2 para fazer o levantamento, e se ele estiver na posição 4, ele vai se movimentar trocando de posição aqui com os outros jogadores da zona de ataque para fazer o levantamento, a distribuição das jogadas de ataque aqui pela posição 2, ok? E agora ainda no sistema 5-1, vamos falar da movimentação do levantador quando ele está defendendo, né? Quando a equipe adversária está atacando. Nós mostramos no slide anterior a movimentação do levantador quando a equipe adversária está sacando, e agora vamos mostrar a movimentação do levantador quando a equipe adversária estiver atacando. Inclusive, essa parte foi a que não ficou muito boa no vídeo que eu fiz sobre o sistema 5-1. Eu não mostrei com detalhes essa movimentação defensiva do levantador. E o que acontece? O levantador na defesa no sistema 5-1. Quando ele estiver na posição 1, beleza, ele já está na posição correta de defesa dele no sistema 5-1 quando a equipe adversária estiver atacando. Porque se a equipe adversária atacar, ele simplesmente vai infiltrar aqui para fazer o levantamento e o contra-ataque da equipe. Agora, se ele estiver na posição 6 ou na posição 5, ele deve sempre se movimentar para fazer a defesa na posição 1. Ok? Ele não deve ficar na posição 6 nem na posição 5 quando estiver sendo atacado, porque na posição 1 é mais fácil dele infiltrar e ele foge um pouco do foco do ataque da equipe adversária. Mas, professor Márcio, você deve estar me perguntando, e se o levantador fizer a defesa, né? Às vezes acontece o levantador participar da defesa. E aí não tem jeito, aí um outro jogador da equipe terá que fazer o levantamento. Normalmente o líbero, né, se apresenta para fazer o levantamento. Por que o líbero? Porque o líbero não pode atacar. Então, para que não se perca uma opção de ataque, o líbero se apresenta para fazer o levantamento e ter todas as outras opções de ataque disponíveis. Já que o levantador não é um atacante, o líbero não pode atacar, então o ideal é, se o levantador não pode fazer o levantamento, porque ele fez a defesa, que o líbero faça então o levantamento para que a equipe tenha várias opções de ataque. Então, o que é o oposto no voleibol, meu amigo e minha amiga aqui do canal Dicas de Educação Física? O oposto, ele é um atacante, um especialista em ataque no voleibol. O oposto, ele nunca deve participar da recepção do saque, ok? Então, ele é um especialista em ataque, ele nunca deve participar da recepção do saque. Guardem essas duas informações importantes. Ele é um especialista em ataques de ponta, das pontas da rede. Ele não ataca normalmente, ele não ataca bolas de meio de rede, apenas bolas nas pontas das redes. Guardem essas informações. E qual é o significado de oposto no voleibol? Por que esse nome, oposto no voleibol? Esse nome se dá pelo fato do oposto ficar sempre na posição oposta ao levantador de voleibol. Por exemplo, se o levantador estar aqui na posição 2, né? Nossa equipe azulzinha, né? Se o levantador estiver na posição 2, o oposto no rodízio, na rotação, ele sempre vai estar aqui na posição 5, né? Se o levantador rodar, quando fizer uma rotação, ele vai vir para a posição 1, certo? Então o oposto, obrigatoriamente, vai estar na posição 4, né? Sempre na posição oposta. Se tiver mais um rodízio, o oposto vai vir para a posição 3. O levantador vai rodar também e vai vir aqui para a posição 6. Então o oposto no voleibol, ele está sempre na posição oposta ao levantador de voleibol.
Por que isso? Porque ele é um atacante especialista e é mais fácil para o levantador achar o oposto na quadra se ele estiver sempre numa posição oposta, certo? Fica mais fácil numa bola mais difícil, num passe ruim, o levantador levantar uma bola para o oposto nessa situação. E quais são as características de um oposto no voleibol, pessoal? Como nós já dissemos, o oposto é um especialista em ataque, né? Um especialista em ataques de ponta especialmente. Ele normalmente é um jogador de estatura grande, ele é um jogador alto. Já vi opostos menores, com menos estatura, mas normalmente é um jogador bem alto. Como eu já disse também, ele é um especialista em ataque de ponta, né? Posição 2, posição 4, saída de rede e entrada de rede. Depois eu vou falar especialmente qual a principal posição de ataque do oposto. O oposto também é um especialista em ataques de fundo de quadra. Ele também sabe atacar bem as bolas de fundo de quadra. Ele precisa saber atacar bem as bolas de fundo de quadra também. E ele é especialista em ataques de bolas altas também. Aquela bola alta de segurança, onde o levantador recebe um passe ruim. Precisa achar um bom atacante para conseguir virar a jogada. Ele manda aquela bola alta na ponta para o oposto atacar, né? Porque normalmente o oposto é o melhor atacante de uma equipe de voleibol. Então essas são as características de um oposto. Ele é um excelente atacante, ele é um grande atacante alto, de ponta, de entrada de rede, saída de rede, posição 2, posição 4, ok? E agora vamos falar sobre o posicionamento do oposto de voleibol. Qual é o posicionamento do oposto no voleibol? Primeiramente, vocês precisam entender que o oposto é uma posição do sistema 5-1 no vôlei. Nós não temos oposto no sistema 6-0, nós não temos oposto no sistema 4-2, nós só temos o oposto no sistema 5-1 do vôlei. Eu já expliquei que o oposto está sempre na posição oposta do levantador na rotação. A posição ideal de ataque do oposto é essa aqui, ó, posição 2, né? A saída de rede na rotação. Então, quase sempre o oposto vai atacar nessa posição aqui. Em algum momento ele pode também atacar na posição 4, na entrada de rede. Normalmente quando ele já está nessa posição, né? Quando ele estiver na posição 4, ele normalmente vai atacar por aqui mesmo. Acontece de mesmo ele estando na posição 4, ele trocar com o ponteiro que está na posição 2 e o ponteiro atacar na 4 e ele atacar na posição ideal dele, que é a posição 2. E também isso é quando o oposto está atacando, certo? Quando ele estiver defendendo, ele vai sempre se posicionar aqui na posição 1. É a mesma posição que o levantador. No vídeo anterior que eu fiz, vocês viram que o levantador sempre se posiciona na defesa na posição 1. Com o oposto vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Ele se posicionando na posição 1, ele pode depois atacar na posição 2, que é a posição ideal de ataque dele. Se ele se posicionasse na posição 5 ou 6, seria mais difícil ele vir atacar aqui na posição 2, que é a posição ideal de ataque dele. Lembrando, os jogadores que estão no fundo não podem atacar pisando a partir da linha de 3 metros, ok? Tem que atacar do fundo de quadra. Por isso, o levantador também é um especialista de ataque de fundo de quadra, ok? Então, recapitulando rapidamente aqui, quando o oposto estiver na rede, né, na zona de ataque, ele vai atacar normalmente na posição 2, mas ele pode atacar na posição 4 também. E quando ele estiver no fundo, ele sempre vai se posicionar na posição 1, ok? Mas, como nós sabemos, no voleibol a rotação é constante, né? Os jogadores trocam de posição o tempo todo. Como fazer essa movimentação para o oposto sempre estar nas posições ideais dele, na posição 2, posição 3, ou posição 2, posição 1 e às vezes na posição 4, né? É isso que a gente vai mostrar agora e eu sei que é isso que vocês mais querem saber sobre o oposto no voleibol. Vamos lá agora falar da movimentação do oposto quando ele estiver na zona de ataque ou na rede. Posição 2, posição 3 e posição 4. Quando na rotação o oposto estiver nessas posições, vai acontecer o seguinte. Quando ele estiver na posição 2, beleza, ele já está na posição ideal de ataque dele, ele não precisa fazer nada, só se preparar, né, abrir para receber o levantamento e efetuar o ataque. Quando ele estiver na posição 3, ele vai se movimentar para a direita, para trocar de posição com o jogador que estiver na posição 2 e
fica na posição ideal de ataque dele, que é a posição 2. E quando ele estiver na posição 4, ele também não precisa se movimentar, ele pode atacar por aqui mesmo. Mas caso a sua equipe prefira que o oposto sempre ataque na posição 2, ele também vai se movimentar para cá, trocando de posição com os jogadores da posição 2 e 3, e se posicionar na posição 2 para fazer o ataque. Isso quando a equipe estiver recebendo o saque e o oposto estiver na rede. Okay? Se a equipe estiver sacando, o oposto também vai se movimentar para a posição 2 para realizar o bloqueio e no contra-ataque poder atacar da posição 2, que também é a posição ideal de ataque dele, ok, pessoal? Então, muito simples aqui, quando o oposto estiver na rede, ele preferencialmente vai atacar na posição 2, se estiver na posição 3, ele se desloca para a posição 2, trocando de posição com o jogador que estiver aqui na posição 2. Quando estiver na posição 4, ele pode ficar aqui mesmo, ele pode atacar pela posição 4, mas se preferir, ele pode trocar de posição também com os jogadores da posição 2 e 3 e atacar da posição 2. Quando estiver defendendo, a equipe do oposto estiver sacando, ele vai estar defendendo, ele vai se posicionar na posição 2 para fazer o bloqueio. E depois do bloqueio, ele se prepara aqui na posição 2 mesmo para fazer o contra-ataque. E agora, quando o oposto estiver na zona de defesa, pessoal, posição 1, posição 6 e posição 5 da rotação, quando ele estiver no fundo de quadra, como a gente costuma falar. Beleza, a posição ideal do oposto na defesa é a posição 1. Então, quando ele estiver na posição 1, beleza, ele já está na posição ideal dele, que é a posição 1, porque quando a equipe for atacar, ele pode se movimentar para a posição 2 para fazer o ataque aqui de cima da posição 2, lembrando que ele não pode invadir a zona de ataque quando ele está no fundo para atacar. Se ele estiver na posição 6 ou estiver na posição 5 e a equipe estiver, por exemplo, recebendo o saque, ele vai ficar escondidinho aqui atrás dos jogadores da posição 6 e 5. Quando o saque sair da mão do sacador adversário, ele vai se movimentar aqui para a região da posição 1 para poder atacar aqui da posição 2, que é a posição ideal de ataque dele, a saída de rede. Se a equipe estiver defendendo um ataque, né, a equipe aqui do oposto sacou e a equipe adversária vai atacar, a equipe estiver defendendo, ele vai ser aqui participar da defesa, vai se posicionar também na posição 1, né? Se ele não estiver na posição 1, ele vai se deslocar aqui para a posição 1 para participar da defesa. Diferente do levantador, que preferencialmente não deve participar da defesa, o oposto pode participar tranquilamente da defesa e depois sair para atacar, sem problema nenhum, ok? Então, quando a equipe estiver recebendo o saque, ele não participa da recepção do saque. O oposto, pessoal, não participa da recepção do saque. Você está fazendo isso, está fazendo errado. O oposto não deve participar da recepção do saque, né? O líbero e o ponteiro, ou dois ponteiros, participam da recepção do saque. Ele fica escondido e se movimenta aqui para a posição 1 para poder atacar na posição 2. E quando a equipe está sendo atacada, ele participa da defesa, que normalmente se posicionando na posição 1. Se ele defender, normalmente ele parte depois para fazer o ataque, ok? Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí no comentário que eu respondo. Então, meu amigo e minha amiga do canal Dicas Educação Física, o que é o ponteiro no voleibol? O ponteiro no voleibol normalmente é um dos jogadores mais completos de uma equipe de voleibol. Por quê? Porque ele é um especialista em recepção e em ataque. Recepção de saque, ou seja, em defesa e em ataque. Ele tem essas duas especialidades. Os ponteiros são chamados de ponteiro passador porque eles sempre participam do passe, da recepção do saque da equipe. Eu mostrei essa imagem aqui, ó, no sistema 5-1. As equipes que jogam no sistema 5-1 sempre recebem com o líbero, aqui de branco, e dois ponteiros. Sempre um líbero e os dois ponteiros da equipe vão receber o saque. Por isso eles são chamados de ponteiro passador. Lembrando que no vídeo anterior eu fiz um vídeo super completo sobre o sistema 5-1 no vôlei. Se você quer aprender o sistema 5-1, vai lá, procura esse vídeo que está super completo. E qual é a função do ponteiro no voleibol, do ponteiro passador no voleibol? Primeiramente, ele participa de todas as recepções, a recepção de saque, né? Ele está sempre posicionado, como eu falei, para receber o saque junto com o líbero. Os dois ponteiros e o líbero sempre participarão da recepção do saque, função primordial do ponteiro. Outra função é os ataques na ponta, na posição 4, a chamada entrada de rede, aqui do lado esquerdo da rede. Tá vendo a antena aqui? Esse aqui é o lado esquerdo na rede.
99% das vezes quem ataca aqui nessa posição é o ponteiro, né? O ponteiro, normalmente o ponteiro que está na rede vai se movimentar para atacar nessa posição. Somente quando o oposto está aqui na posição 4 da rotação é que o oposto vai atacar aqui. Nas outras rotações sempre será o ponteiro passador que vai atacar aqui do lado esquerdo da rede na posição 4, na entrada de rede. E a outra função do ponteiro é fazer os ataques de fundo de quadra, né? Porque o ponteiro, você vai ter sempre os ponteiros em diagonal na rotação, né? Ou seja, você vai ter sempre um ponteiro na rede e um ponteiro no fundo de quadra. O ponteiro da rede, como eu falei anteriormente, vai atacar aqui, na entrada de rede, posição 4, lado esquerdo da rede. O ponteiro que estiver no fundo de quadra vai atacar as bolas de fundo de quadra, atrás aqui da linha de 3 metros, que é a linha de ataque. Okay? Então, outra função do ponteiro passador é o ataque de fundo de quadra ou o ataque de segunda bola. Tá vendo aqui esse ataque maravilhoso dessa atleta aqui, vindo do fundo de quadra? Com certeza é uma ponteira dessa equipe. E quais são as principais características de um ponteiro no voleibol? Bem, o ponteiro no voleibol ele tem técnica apurada de defesa e de ataque. Logicamente, ele é um especialista em recepção de saque e em ataques, então ele tem que ter técnicas apuradas de defesa e de ataque. Ele também é um especialista em ataques rápidos na entrada de rede. Aquele ataque aqui, ó, aqui já está mostrando nessa imagem, né? Esse ataque aqui do lado esquerdo na rede, normalmente aquela bola chutada rápida pelo levantador aqui na entrada de rede, do lado esquerdo, na posição 4. Como eu falei, 99% das vezes é feito pelo ponteiro. Então ele é um especialista nesse ataque rápido aqui na entrada de rede. E ele também é especialista em recepção de saque, como eu já falei também lá no início, em relação às funções do ponteiro passador. Ele é um especialista em recepção de saque. Ele tem que ser, porque ele vai participar de todas as recepções de saque. E qual é o posicionamento do ponteiro passador numa equipe de voleibol? Bem, pessoal, os ponteiros eles vão sempre estar em diagonal na rotação, né? Todo mundo sabe aí que tem rotação no voleibol e essa rotação tem que ser obedecida sempre. E os ponteiros sempre estarão em diagonal. Por exemplo, se um ponteiro estiver na posição 2, na rede, né, na zona de ataque, o outro ponteiro vai estar na posição 5, em diagonal, na zona de defesa, no fundo de quadra. Se um estiver na 3, o outro vai estar na 6. Se um estiver na 1, o outro vai estar na 4. Okay? Então sempre em diagonal, assim como o levantador e o oposto estão sempre em diagonal, assim como o central e o líbero estão sempre em diagonal, os dois ponteiros estão sempre em diagonal. Volto a falar do vídeo sobre o sistema 5-1, que eu falo de todos esses detalhes, de todas essas movimentações, de todas as posições no voleibol. Então o ponteiro sempre vai estar em diagonal no seu posicionamento, ou seja, sempre vai ter um ponteiro na rede e um ponteiro no fundo de quadra. Agora vamos falar do posicionamento e da movimentação dos ponteiros na recepção do saque, recebendo o saque. Os dois ponteiros devem sempre se posicionar para receber o saque. Como eu falei, sempre o saque é recebido pelos dois ponteiros e pelo líbero, se a sua equipe tem líbero, né? Mas você vai sempre ter um ponteiro no fundo, beleza, ele já está aqui para receber o saque, e o outro ponteiro na rede. Como é que isso vai acontecer? Como é que vai acontecer essa movimentação para o ponteiro que está na rede receber o saque? Às vezes é um pouco complexo, como nesse exemplo que eu botei aqui, mas ele sempre vai ter que recuar para receber o saque. Nesse caso aqui, ele vai recuar bastante, toda a diagonal, né? Na bola sair da mão lá do adversário, lógico que ele não vai ficar aqui, ele já vai ficar mais recuado aqui, próximo da posição que ele vai ocupar. Ele vai recuar para cá e ele vai receber o saque aqui, ó, na posição 5, onde está o outro ponteiro, né? Por quê? Porque depois, como ele é o ponteiro da rede, ele vai atacar aqui na posição 4, na entrada de rede. O ponteiro que estava aqui na 5, ele vai se movimentar para receber o saque aqui no centro do fundo de quadra, na posição 6, e o líbero que estava na 6 vai se movimentar para receber o saque aqui na posição 1. Lembrando, o oposto não participa da recepção do saque, por isso que o líbero vem para cá para cobrir o oposto, para o oposto ficar livre para atacar aqui na saída de rede, na posição 2, ok? Então sempre, independente de que posição que o ponteiro da rede está, ele vai ter que recuar para participar da recepção do saque. Para ver todas essas movimentações com mais detalhes, recomendo mais uma vez o vídeo sobre o sistema 5-1 no voleibol que eu fiz, que é o vídeo anterior a esse. E agora falar sobre a movimentação do ponteiro para
atacar. Os ponteiros atacam na posição 4, né? Principalmente na posição 4, que é essa posição aqui, ó, do lado esquerdo da rede, a entrada de rede, eu já falei isso com vocês nesse vídeo, e no fundo de quadra. Nesse exemplo dessa rotação que a gente deu, nós temos um ponteiro aqui na posição 2, né? O outro ponteiro aqui na posição 5. O ponteiro da posição 2, ele vai recuar para cá, na região da posição 5, para receber o saque, e depois ele vai atacar aqui na posição 4, né? Na entrada de rede. E o outro ponteiro, que é o ponteiro que está no fundo, ele não pode atacar na zona de ataque, então ele vai ser o ponteiro que vai atacar do fundo de quadra, né? Vai vir daqui de trás para fazer aquele ataque de fundo de quadra, aquele ataque de bola de segundo tempo no voleibol, ok? E qual agora a movimentação do ponteiro na defesa, né? Na defesa de ataques da equipe adversária, ou seja, quando a nossa equipe estiver sacando, qual vai ser a movimentação do ponteiro para defender o ataque que vai vir da equipe adversária? No bloqueio, o ponteiro que estiver na rede, ele sempre vai se posicionar na posição 4, aqui, lado esquerdo da rede. Se ele estiver na 2 ou se ele estiver na 3, ele vai ter que se posicionar aqui na posição 4, vai movimentar para a posição 4 depois que o saque sair aqui do companheiro de equipe, ok? Então o ponteiro da rede sempre vai se posicionar na posição 4 para bloquear o ataque adversário, né? Para defender bloqueando o ataque adversário na posição 4. E o ponteiro que estiver no fundo de quadra, ele pode se movimentar para defender o saque na posição 6 ou na 5, nunca na 1. A 1 é sempre do oposto ou do levantador, ok? No vídeo sobre o sistema 5-1, mais uma vez, vou falar desse vídeo. Eu mostro toda essa movimentação. No vídeo também que eu falo sobre o oposto, sobre o levantador, eu também falo que a posição 1 na defesa é sempre do oposto ou do levantador, depende de quem estiver no fundo de quadra. Então, o ponteiro ele vai ficar na 5 ou na 6. Geralmente, ele vai ficar na 6, no centro do fundo de quadra, porque depois ele vai fazer o ataque de fundo de quadra. Mas às vezes ele pode ficar na 5 também, dependendo da situação do jogo, ok? Então, meu amigo e minha amiga do canal Dicas de Educação Física, o que é o central no voleibol? O que é essa posição central no voleibol? Também conhecida como meio de rede no voleibol. O central é um jogador especialista em bloqueio e também um especialista em ataques do meio de rede. Por isso que ele é chamado de central, porque ele atua sempre no meio da rede, ou de meio de rede, mais especificamente, ok? Então, esse é o central no voleibol. Ele é especialista em bloqueio e em ataques de meio de rede. E quais são as funções do central de voleibol, do meio de rede no voleibol? Ele, como nós já falamos, é um especialista em ataques rápidos do meio de rede, né? Aquele jogador que fica próximo do levantador para atacar aquela bola de primeiro tempo, aquele ataque rápido no meio da rede. E ele também é sempre o centro do bloqueio da sua equipe, né? Quando você vê um bloqueio triplo assim, o jogador que está no centro do bloqueio sempre vai ser o central. Ele sempre vai se posicionar no centro do bloqueio da equipe, ok? E outra função do central de voleibol é sempre puxar os ataques de primeira bola no meio de rede para segurar a movimentação do bloqueio adversário. Presta atenção aqui nessa imagem, né? A bola está com a levantadora, ela vai fazer um levantamento e você vê aqui essa atleta aqui, ó, camisa número 11. Ela tá vindo aqui puxando um ataque de meio de rede, uma bola aqui de meio de rede, né? Ela é a central dessa equipe e tá puxando um ataque de meio de rede. E ela puxando esse ataque aqui, o que acontece? O bloqueio adversário vai sempre deixar um jogador aqui para bloquear essa jogadora, a central. Na verdade, o central da equipe adversária vai ficar sempre ali preso, esperando a distribuição do levantador para saber se ele vai ter que bloquear a central ou não. Em que isso ajuda a equipe? Ajuda aqui. Você prendendo o central aqui para bloquear o outro central, a levantadora tem o oposto aqui na saída de rede e do lado esquerdo o ponteiro para poder distribuir um ataque, uma bola com um bloqueio mais desguarnecido da equipe adversária, né? Se o central não conseguir se movimentar a tempo
para o lado direito ou para o lado esquerdo, para a saída de rede ou para a entrada de rede, o oposto ou o ponteiro terá uma situação melhor para atacar. Então é muito importante que o central sempre puxe os ataques de primeira bola aqui no meio da rede, mesmo que ele não vá atacar efetivamente. Taticamente e estrategicamente, é sempre muito importante essa movimentação do central. Outra característica do central, né? Uma função que é uma não função, na verdade, é que o central não participa, normalmente não participa da recepção do saque, ok? Normalmente, quando ele vai para o fundo de quadra, ele é substituído pelo líbero. E quando ele está na rede, né, na zona de ataque da equipe, ele não recua para participar da recepção do saque. Ele já fica lá para participar do ataque daquela bola de meio que a gente acabou de falar agora. A gente vai falar mais especificamente sobre o central no fundo de quadra daqui a pouco. Fica aí comigo que você vai entender isso direitinho. Beleza, isso aqui agora que a gente vai falar sobre o central no fundo de quadra, né? O central, quando está na zona de defesa, né, o fundo de quadra, que é essa zona aqui de trás, posições 1, 6 e 5. O central, quando ele sair da posição 2, né, sair da rede para vir para a posição 1, ele vai sacar, né? A equipe vai ter feito ponto, ele vai sair da posição 2, vai vir para 1 e vai vir sacar. Depois que ele sacar e a equipe adversária virar o ponto, né, ele não vai mais sacar, né? Ele vai estar aqui como alguém que vai receber o saque. Nesse momento, ele vai ser substituído pelo líbero, né? O líbero vai entrar no lugar dele, porque, principalmente no sistema 5-1, quem recebe o saque é o líbero e os dois ponteiros do central, como nós já falamos nesse vídeo, não recebe o saque. Então, vamos lá, recapitulando. O central estava na rede, virou o ponto, a equipe vai rodar. Ele vai vir aqui para a zona de defesa e vai direto sacar. Sacou. Aconteceu a jogada, né? Se a equipe dele fizer o ponto, ele vai continuar sacando. Se a equipe adversária pontuar, aí ele vai ser substituído pelo líbero. Lembrando que toda equipe tem dois centrais, então quando o central está aqui na posição 1, o outro está em diagonal na posição 4. Ou seja, a equipe nunca ficará sem um central, né? E vai acontecer a mesma coisa, isso vai ser cíclico, né? Quando esse central que entrou aqui na posição 4 sair aqui da rede, vai rodar da 4 para 3, da 3 para 2 e depois ele vai sair da rede para o fundo. Nesse momento ele vem sacar, sacou, a equipe fez o ponto, ele continua sacando, a equipe perdeu o rally, ele é substituído pelo líbero e nesse momento o outro central entra de novo na posição 4, ok? E agora vamos falar quais são as características de um central de voleibol. O central é sempre um jogador de estatura elevada, né? Nesse caso, nessa posição, não tem variação. O central é sempre um jogador alto, né? Não conheço um central baixo, sempre um jogador alto. Boa técnica de bloqueio, o central é um especialista em bloqueio, ele tem que ter uma boa técnica de bloqueio e uma boa técnica de ataques rápidos de meio de rede, que também é outra especialidade do central de voleibol. Então são essas as principais características de um central. Se você é baixinho, não tente jogar de central, não é a sua, camarada. Agora vamos falar mais sobre o posicionamento do central do voleibol. Quando o central estiver na zona de ataque, aqui, né, na rede, posição 4, 3 e 2, ele vai sempre se posicionar na posição 3, aqui no meio de rede, como nós já falamos. Ele é um jogador que atua sempre no meio da rede, no centro da rede, por isso é chamado de central ou meio de rede. E qual é a movimentação do central de voleibol, né? O central de voleibol deve sempre se movimentar para ocupar o meio da rede na zona de ataque, ou seja, a região da posição 3, como nós estamos mostrando aqui. Independente se a equipe está recebendo o saque ou sacando, ele vai sempre se movimentar para ocupar a região do centro da rede, a região da posição 3, ok? Então, em qualquer rotação, independente se ele está na posição 2 ou posição 4, ele vai se movimentar para o centro da rede. Se ele estiver já na posição 3, beleza, ele já está na posição ideal para ele atacar ou bloquear. E falando aqui também sobre a movimentação do central no fundo de quadra, como nós já falamos, quando o central ele sai da rede da posição 2 para a posição 1, ele efetua o saque, ele participa do saque. Se a equipe dele
fizer o ponto, ele continua sacando. Se a equipe adversária fizer o ponto, ele vai ser substituído pelo líbero. Como eu falei, isso é cíclico, né? O central ele vem na rede, posição 4, 3, 2, 1, ele saca. Depois de sacar, ele é substituído pelo líbero e o outro central da equipe entra aqui na posição 4. Esse central também vai passar na posição 4, 3, 2, 1, saca, depois é substituído pelo líbero e aquele outro central que tinha sido substituído pelo líbero volta a jogar entrando na posição 4. E assim vai acontecendo durante todo o jogo. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu respondo. Então, minha amiga e meu amigo, o que é o líbero no voleibol? O líbero é um jogador especialista em defesa e recepção de saque, né? Ou seja, ele é um jogador que tem uma função específica em quadra, que é fazer defesa e recepção de saque. O líbero é identificado por um uniforme de cor diferente, como a gente está vendo aqui nessa equipe aqui, né? Essa jogadora, uniforme escuro, é a líbero da equipe. Então, qual é a função do líbero no voleibol? A função, como nós já dissemos, é participar da recepção do saque. O líbero sempre participa da recepção do saque. E o líbero também participa do sistema de defesa de ataques da equipe, né? Quando a outra equipe está atacando, o líbero está lá participando do sistema de defesa de ataque da equipe adversária. E qual é o posicionamento do líbero no voleibol? Isso aqui é muito importante, pessoal. O líbero ele só pode ocupar posições na zona de defesa ou no fundo de quadra, que é essa zona aqui de trás da quadra, que são as posições de rodízio, né? Na rotação, as posições 1, 6 e 5. Ele não pode ocupar as posições de zona de ataque 4, 3 e 2, né? A gente vai ver que quando o líbero tiver que rodar na rotação para vir para a zona de ataque, ele vai ser substituído pelo central, normalmente pelo central da equipe, ok? Então ele só atua na zona de defesa, ele não pode atuar na zona de ataque. E quais são as características de um bom líbero de voleibol, ou de uma líbero de voleibol, né? Normalmente os líberos possuem estatura baixa, eles não são muito altos, né? Eles possuem excelente técnica de manchete, que é a técnica mais usada para fazer recepção de saque e defesa, né? Que é essa técnica que a gente está vendo na imagem aqui, unindo os braços e com os cotovelos esticados. Inclusive tem vídeo aqui no voleibol, aqui no canal Dicas de Educação Física, que eu falo só sobre a técnica de manchete no voleibol. Além disso, o líbero tem que ter um bom posicionamento defensivo, ele tem que saber fazer uma leitura do ataque adversário para se posicionar corretamente em quadra. E agora vamos falar do posicionamento da movimentação do líbero quando a equipe do líbero está recebendo o saque, na recepção do saque. Bem, o líbero pode atuar nas 3 posições da zona de defesa para receber o saque. Então, quando a equipe do líbero está recebendo o saque, ou seja, a outra equipe está sacando, o líbero ele pode se posicionar em qualquer uma dessas 3 posições aqui para receber o saque, né? Normalmente, o líbero recebe o saque junto com os ponteiros da equipe, ok? Então, ele pode estar na 1, na 6 ou na 5 na hora de receber o saque, de acordo com a organização aí tática da equipe. E qual é o posicionamento e a movimentação do líbero na hora de fazer defesas de ataque? Quando a equipe adversária está atacando, o líbero está defendendo o ataque adversário. Na defesa de ataques, o líbero sempre vai se posicionar nas posições 6 e 5, né? 6 aqui no centro, no fundo, e 5 aqui na esquerda. Por quê, pessoal? Se você assistiu nossos vídeos sobre o oposto de voleibol e sobre o levantador de voleibol, você viu que o levantador e o oposto, eles sempre se posicionam na posição 1 quando eles estão na zona de defesa, né? E como eles são opostos, né? O oposto
e o levantador, então sempre vai estar um deles na zona de defesa, né? Quando o levantador estiver na zona de defesa, ele sempre vai defender ataques na posição 1, e quando o oposto estiver na zona de defesa, ele também sempre vai defender na posição 1. Por isso o líbero, ele vai sempre se movimentar para a posição 6 ou para a posição 5, né? Isso quando ele estiver na posição 1. Ele não deve ficar na posição 1, ele deve deixar esse lugar reservado para o levantador ou para o oposto. Então, pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo um material grátis sobre educação física, esportes e também o nosso canal no Telegram. E se você quiser colaborar com o canal Dicas de Educação Física, você pode deixar o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, clicar em aplaudir ou se tornar um membro aqui do canal Dicas de Educação Física e também assistir a outros vídeos aqui do canal Dicas de Educação Física. Tem vídeo toda semana para vocês. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!